Olá pessoal, boa noite. Nós vamos dar início agora às nossas atividades e na disciplina de matemática, a primeira atividade que nós vamos ver é sobre números, numerais e algarismos. Essa é uma atividade que os alunos confundem bastante, né, porque acham que se tratam do mesmo conteúdo, né? Então é muito importante para a gente que vai iniciar nossos estudos, né, saber diferenciar esses três termos, tá certo? É, Antecipando aqui a nossa forma de trabalho, nós vamos ter, na verdade, aulas gravadas, né, por vídeo, como esta. Nós vamos ter atividades, né, que vão ser disponibilizadas no grupo, tá bom? Então, sempre que tiver uma atividade, também vai ter um vídeo ou um site explicando, né, aquele conteúdo, né? Naturalmente, porque vocês precisam de um suporte para fazer a atividade. E nós vamos trabalhar dessa forma, né? Nós vamos postar os conteúdos no grupo e vocês podem interagir comigo no meu WhatsApp privado, né, para tirar dúvidas, certo? E aqueles que conseguirem fazer, né, espero que todos consigam, vocês vão tirar uma foto, né, das respostas de vocês e mandar para mim, para que eu registre a participação de vocês, tá certo? E coloquem futuramente a nota que vocês conseguiram, tá bom? Então é muito importante essa participação, que vocês interajam, tirem dúvidas, vou estar à disposição, né, quando vocês quiserem, para indicar algum outro material, algum site, algum vídeo, né, se ficar alguma dúvida, tá bom? Então, no ciclo 3, a gente começa sempre com este conteúdo, né, porque os números são a base da matemática, né? Sempre que você pensa em matemática, você vê logo na sua cabeça, né, número, tá? Logicamente que matemática não é só isso, né? Também são formas, né? São raciocínio lógico. Então a gente vai ver ao longo desse ano várias partes da matemática, tá bom? E começando pelos números. Então, para diferenciar esses três termos, né, nós vamos ter que número é a ideia de quantidade, certo? Então, tanto nós podemos compreender e ter essa ideia, como também animais, né? Por incrível que pareça, né? Por o número se tratar de algo abstrato, né? Diferentemente que as pessoas pensam, né, que o número é algo concreto. Na verdade, o número ele não existe, é apenas uma forma que a gente percebe, né? Por exemplo, uma sala, ela pode estar cheia ou pode estar vazia, certo? Então a gente, só de olhar, a gente já tem essa noção de número, ok? Aí sim, depois de entender o que é número, a gente vem para o numeral, que é a representação desse número, dessa quantidade que a gente pensou, tá bom? Então, a gente escreveu um número por extenso, né? Por exemplo, 3, colocar as letras que formam a palavra 3, trata-se de numeral, né? Porque vai ser a representação de um número. Já os algarismos são aqueles dígitos, né? Aqueles símbolos que a gente utiliza para formar um número. Por exemplo, 12, ele tem os algarismos 1 e 2, tá certo? Então essa é a diferenciação, né? A gente pode fazer de número, numeral e algarismo. A gente vai falar sobre eles, né, ao longo desse ano. É importante que vocês saibam essa diferença. Dito isto, né, para que servem os números? Os números vão servir para contar, né, se contar de 1 a 100, por exemplo, para medir, né, medir a área de uma sala, calcular, né, codificar, nesse caso aqui seria representar o número, né, de um documento, e ordenar para indicar a posição de uma determinada competição, por exemplo, né, que chegou em primeiro, em segundo, terceiro lugar, ok? Então essas são as funções dos números. Então, gente, a gente estuda números para utilizá-los, por exemplo, né, para representar a quantidade de casos, né, confirmados da Covid-19. Então a gente tem essa
informação aqui, né, que foi obtida no site, né, do Ministério da Saúde, né, em 5/2, que já são 9.396.293 casos confirmados, né, e com 228.795 óbitos, né, até agora. E casos recuperados, 8.291.763. Então, para eu falar todos esses números e mostrar aqui para vocês, eu tenho que conhecer primeiro como é que se representa o número, né? E depois como é que se lê. Este vai ser o nosso primeiro assunto, tá? Futuramente eu vou colocar para vocês essa atividade e vou tirar também as dúvidas. Mas o que esses números nos mostram, né? Esses números nos mostram que a gente deve seguir mantendo, né, os cuidados que a gente aprendeu, né, a ter nessa pandemia, certo? Ela ainda não passou, né, está aí aparecendo novas variantes do vírus, então a gente tem que continuar se cuidando, usando máscara, o álcool em gel, mantendo o distanciamento, né, porque este vírus ele está causando um grande dano à nossa sociedade, né, e a gente deve fazer o possível para proteger as pessoas que amamos, tá? Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Falar um pouco sobre números e deixar esse alerta para que vocês continuem mantendo os cuidados, porque o que esses números nos mostram é que esta pandemia ela foi longe demais e infelizmente ainda continua aí, né? E se a gente não tiver esses cuidados, ela vai infelizmente causar um mal maior para a nossa população aqui, né? Da Paraíba e do Brasil também. Ok, gente? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Um abraço para todos e até a nossa próxima aula.